Acho que todos sabem que esse aqui é um reprise de 20 anos atrás, né? As aulas de Gênesis foram dadas há 20 anos, mas não foram gravadas. Então, nós estamos dando novamente. Algumas vezes as pessoas falam assim, dá Gênesis de novo, pega as suas anotações e repita, né? Mas eu espero que 20 anos depois as aulas sejam bem diferentes do que no início, porque com certeza Deus vai amadurecendo e vai mostrando mais como aproximar, como abordar a sua palavra. E eu confesso que assim esse desafio, essa ideia de dar o livro de Gênesis novamente, assim, há muito tempo a gente está pensando em fazer isso e pretendendo e pensando quando que ia dar certo, mas sempre me dava um frio na barriga, porque assim, quando eu comecei, primeiro assim, nunca imaginava que fosse estender por tanto tempo o estudo panorâmico que ia ser no início, né? Nunca imaginava que fosse se estender por tanto tempo. E naquela primeira vez eu não me aprofundei muito nesses primeiros capítulos, realmente estava pensando mais numa questão panorâmica, e então eu coloquei assim mais alguns pontos principais e depois fui aprofundando mais de Abraão para frente. Mas depois, pensando em dar novamente, com toda certeza, assim, tem tanta coisa nesses primeiros 11 capítulos de Gênesis, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas Gênesis tem duas partes principais, que é de capítulo de 1 a 11 e depois de 12 até o final. E então, esses primeiros 11 capítulos abrangem o maior período de história, o livro de Gênesis como um todo, mas principalmente por causa dos primeiros 11 capítulos, o livro de Gênesis é o livro que mais abrange tempo na Bíblia toda. Não tem nenhum livro na Bíblia que cobre um período de tempo tão grande quanto Gênesis, mas é por causa desses primeiros 11 capítulos. Então, e é muito, muito importante, assim, a Bíblia, evidentemente, isso é uma das coisas que a gente quer mostrar, que Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito em como Ele revelou sua verdade, suas Escrituras, e tem uma razão, porque mais de 2000 anos de história, porque pensa bem, de Abraão até Jesus, são 2000 anos, aproximadamente. Ou seja, de Gênesis 12 até o final do Velho Testamento, e lembrando que o final do Velho Testamento não vai até Jesus, para 400 anos antes. Então, podemos dizer que de Gênesis 12 até Malaquias, né, até o final do Velho Testamento, vai abranger um período de 1.600 anos, mais ou menos. Agora, os primeiros 11 capítulos de Gênesis abrangem mais de 2000 anos, ou seja, os primeiros 11 capítulos de Gênesis abrangem mais tempo do que todo o Velho Testamento de Gênesis 12 para frente. Por que isso? Porque Deus estava preocupado não em contar a história do mundo. Deus estava preocupado, as Escrituras falam de um propósito específico de Deus que começou com Abraão. Então, isso tudo é muito importante para a gente entender. Mas os 11 primeiros capítulos são muito importantes. Então, isso realmente tem me enchido sim, bastante com temor, assim, a gente sempre tem, acho que todo mundo que procura de alguma maneira expor a palavra se sente muito incapaz. Se você não sente isso, você acho que não deveria falar da palavra, né? Porque assim, a palavra é tremenda, a palavra faz parte de Deus, é uma expressão de Deus. Então, qualquer coisa que você possa falar, ou explicar, ou expor sobre as Escrituras, nós somos muito insuficientes, muito incapazes. Mas o livro de Gênesis é um livro que, para mim, cada vez mais assim, me causa ainda mais assombro, mais temor, porque eu vou explicar um pouquinho sobre o porquê disso, né? Está aqui no seu esboço, então vamos já entrar aqui e falar um pouquinho sobre a importância de Gênesis. Hoje, para você ter uma ideia, nós nem vamos começar o capítulo 1, tá?
não vai nem falar sobre o princípio, tá? Nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, né? Porque nós precisamos realmente ter um contexto, precisamos ter um pouco de entendimento sobre o que é esse livro, tá? Gênesis vem do grego. Esse nome Gênesis veio quando, pouco tempo antes de Jesus, todo o Velho Testamento foi traduzido do hebraico para o grego e formou um texto que é chamado Septuaginta. Então, nessa época que eles deram nomes, eu acho que antes, pelo que eu entendi, antes não tinha um nome esse livro, mas esses tradutores, eles que deram o nome de Gênesis, eles que deram o nome de Pentateuco para os primeiros 5 livros, né, de Moisés. Então, Gênesis é um nome que vem do grego. No hebraico, não pense que eu estou falando hebraico, né? Não sei como pronunciar, mas eu até passei na internet hoje para ver alguns judeus falando, mas mesmo assim, com certeza eu não vou falar corretamente. Mas Bereshit é essa palavra em hebraico que significa o princípio. E essa palavra realmente está no primeiro versículo de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Gênesis é o livro dos princípios, é o livro dos começos, né? Então, aqui no esboço eu coloquei alguns exemplos, mas tem muitos outros. Então, eu coloquei 2 coisas só para a gente ter uma ideia, 2 classificações. É um livro de começos. Então, você tem aqui da criação, tem o começo da humanidade, do homem, tem o começo do pecado, tem o começo, eu coloquei isso tudo junto, assim, família, sociedade, cidade, nações, porque tudo faz parte assim, da organização do homem em como que o homem vive em comunidade, e também tem o início do plano de redenção. Então, são algumas coisas que temos o início, nós temos a história de como que começou a criação, como que começou o homem, de onde que veio o homem, né? O pecado, como é que entrou o pecado na nossa história. Então, todas essas coisas são fatos da nossa história, fatos que todos esses fatos e muitos outros estão no livro de Gênesis. Mas Gênesis também é um livro de sementes, é quase a mesma coisa, mas o que eu quero dizer com sementes? Quando você pega a Bíblia, e assim, tem uma das maneiras de estudar a Bíblia, tem várias maneiras de estudar a Bíblia. Eu sempre falo que se você tem um método de abrir a Bíblia através, assim, pode ser uma forma meio, assim, você abre a Bíblia e começa a ler todo dia sem ser uma coisa metódica. Ou você tem existem muitos livros bons assim de devocionais, né, devocionários, que cada dia tem uma leitura, mas a leitura não é sequencial. Então você tem a leitura de hoje que é de Gênesis, mas amanhã pode ser de Salmos, outro dia pode ser dos Evangelhos. Então não tem uma sequência. Ou muitas pessoas, infelizmente, conhecem a Bíblia das pregações de domingo, que também geralmente não tem sequência. Algumas igrejas podem até fazer, mas muitas vezes os sermões pregados no domingo não seguem uma sequência. Então, muitas pessoas nunca pegaram a Bíblia, e as estatísticas são terríveis, as estatísticas de pastores que nunca leram a Bíblia de início ao fim, né? Imagine os membros, é assustador que tanta gente que diz que é cristão, que baseia sua vida na Bíblia, tanta gente nunca leu a Bíblia do início ao fim. Mas uma maneira muito importante de você ler a Bíblia é ler do início ao fim. Por quê? Porque a Bíblia, apesar de ter vários livros, vários estilos, vários autores, a Bíblia é um livro que tem sequência. A Bíblia é uma narrativa. Você tem, principalmente no Velho Testamento, você tem poesia, como os Salmos, você tem profecias, você tem vários estilos de literatura, mas, na verdade, todas elas estão inseridas no contexto histórico. Então, toda a Bíblia, até essas partes,
como Salmos ou como profetas, precisam ser lidos, tem leis, né, no Pentateuco, mas todas esses outros tipos de literatura precisam ser lidos dentro do contexto da história, porque a Bíblia, Novo Testamento também é uma história, é uma narrativa. Então, isso é muito, muito importante para entender a comunicação de Deus. Deus comunicou o seu plano, Deus comunicou sua escritura tão preciosa através de uma narrativa. Mas tem outras maneiras de estudar, mais em profundidade. Então, além de ler a Bíblia de capa a capa, você também pode e deve, dependendo do seu interesse, dependendo do que você quer descobrir, você deve seguir alguns temas. Então, eu quero saber sobre família na Bíblia. Eu quero saber o que a Bíblia ensina sobre família. Então, você não tem um livro na Bíblia que chama Livro da Família. Você não tem, às vezes você não tem capítulos sobre um determinado tema. Alguns têm, mas outros não têm. Então, muitas vezes, quando você quer saber o que a Bíblia ensina, e isso é muito conhecido nos seminários através da teologia sistemática, que você vai estudar tudo sobre Deus, tudo sobre anjos, tudo sobre o homem, tudo sobre o pecado. Então, você estuda temas. Então, o que eu quero dizer aqui? Que Gênesis é o livro de sementes. Quando você vai estudar um tema, provavelmente existam algumas exceções, mas eu acho que são muito poucas. Quando você vai estudar qualquer tema na Bíblia, provavelmente, é quase certeza que você vai achar a origem no livro de Gênesis. Quase certeza, assim, tem poucas coisas que você não vai achar muito claramente. Você fala, mas sacerdócio está em Êxodo. Não, está em Gênesis. Você vai encontrar sacerdócio em Gênesis. Então, palavras, né? Alguns que já ouviram meus estudos sobre isso, sabem que eu me apaixonei com a palavra em hebraico, né? Me apaixonei assim, porque não tem uma palavra em português ou em inglês que traduza essa palavra devidamente. E quando você lê as traduções na sua Bíblia, você vai encontrar misericórdia, benignidade, bondade. E eu falo assim, às vezes que eu tenho raiva dessas palavras, porque elas são palavras bonitas, mas ninguém sabe o que são. Você fala assim, benignidade. O que é benignidade? Você não sabe, assim, é uma coisa boa. É uma coisa boa, mas você não sabe o que é. Gente, a palavra em hebraico, recede, né? Se quiser saber mais, tem um livrinho todo sobre isso. Mas, assim, é uma coisa fantástica você descobrir o que é realmente essa palavra. E eu não entendo porque os tradutores, isso não é um ou outro, eu nunca achei uma Bíblia, pode ser que exista, mas eu nunca achei uma Bíblia que traduza coerentemente essa palavra recede na Bíblia inteira. Às vezes é benignidade, às vezes é amor, às vezes é misericórdia, mas essa é uma palavra, tem uma outra palavra que significa misericórdia. Tem relação com recebe, mas eu não vou falar sobre isso agora. Mas essa palavra, você vai dizer, eu quero saber sobre essa palavra, o que quer dizer? Eu vou estudar na Bíblia toda. Onde você vai começar? Em Gênesis. Então, Gênesis é um livro fantástico, é um livro milagroso. Então, assim, eu sei que eu não sou capaz de assim, a minha eloquência não dá assim para descrever o que é o livro de Gênesis, como Paulo falou em Coríntios, que ele queria ter língua de anjos, né, para falar sobre o amor. Eu queria ter uma língua de anjo agora para falar sobre o livro de Gênesis. Até fiquei procurando em alguns comentários, algumas coisas na internet, para ver se alguém era muito inspirado, né, para descrever o livro, para poder trazer para vocês. Eu achei alguma coisa, mas nada assim, talvez a altura do que deveria ser. Mas, antes, eu vou ler um trecho que eu achei, mas eu só queria dizer, assim, a Bíblia, eles calculam, assim, porque tem muitos livros que a gente não sabe quem foi o autor, mas dizem que 66 livros da Bíblia foram escritos por mais ou menos 40 autores, mas ninguém sabe exatamente
né? Tem alguns livros da Bíblia que a gente não sabe quem escreveu. Mas, vamos dizer assim, mais ou menos 40 autores, desde o primeiro livro da Bíblia. Gênesis é o primeiro livro na nossa Bíblia, mas, segundo alguns estudos, o livro de Jó pode ter sido escrito antes, ou pelo menos ele existiu antes, né? Então, não sabemos também exatamente a data de Jó. Mas, de qualquer forma, desde o primeiro livro da Bíblia até o último, percorreu um espaço de mais ou menos 1.600 anos, 1.500 a 1.600 anos. Gente, pense como... Eu não sei se alguém já tentou escrever o livro em parceria com mais uma pessoa? Alguém já tentou fazer isso? Eu nunca escrevi um livro, né, assim, com outra pessoa, nunca tentei fazer isso, mas eu imagino que deve ser muito difícil você harmonizar, você fazer com que dois autores façam o livro ficar fluindo numa sequência. Tem livros que são compilações, ou fizemos um livro agora, em Cristos, que tem mais de 20 autores, cada um, mas não tem assim uma sequência dentro de um mesmo assunto, mas não é nesse sentido. A Bíblia são 66 livros, mas o primeiro livro, a sequência toda, a harmonização da Bíblia toda é um milagre. Mas pensa no primeiro livro e no último livro. O livro de Gênesis e o livro de Apocalipse são simplesmente fantásticos. Ninguém poderia ter feito tanta semente, dar tanto fruto no final, consumar de maneira tão perfeita. E não é assim, família em Gênesis, aí não fala sobre família, mas lá no fim colocou um finalzinho. Não, família tem uma trajetória na Bíblia inteira. Aliança tem uma trajetória na Bíblia inteira. Então, é uma coisa milagrosa, é uma coisa maravilhosa. Eu não cesso de ficar admirado, assombrado diante do milagre que é a Bíblia. Então, a nossa Bíblia começa com Gênesis. Quando você pensa nos primeiros 5 livros do Pentateuco, todo o Velho Testamento depende desses primeiros 5 livros. Todo. Não tem como. Como é que você vai contar sobre Israel sem Abraão, sem Moisés? Não tem sentido. O Pentateuco tem a história, tem as leis, tem a origem, tem tudo. E todo o Velho Testamento é construído em cima daqueles primeiros 5 livros. E todo o Novo Testamento, que é muito menor do que o Velho, todo o Novo Testamento, e isso é uma coisa que Deus está revelando cada vez mais, estamos nos aproximando dos judeus, messiânicos e tudo, então isso está nos levando de volta a entender que o Novo Testamento, ele é uma continuação, ele está dentro do contexto. Tudo que descreve no Novo Testamento, na verdade, era sobre Jesus, sobre os apóstolos que estavam vivendo o contexto do Velho Testamento e cumprindo tudo que foi escrito no Velho. Então, a Bíblia inteira depende do Pentateuco, que é a base de tudo. Mas Gênesis é a base do Pentateuco. Então, esse aqui foi um pequeno parágrafo que eu encontrei hoje. Provavelmente o livro mais importante que já foi escrito. Ele está colocando Gênesis até assim, em relação a outras partes da Bíblia. Eu acho difícil comparar, nenhuma parte é mais inspirado do que outra. Mas por que ele está dizendo que é mais importante? Porque se você tentasse tirar Gênesis da Bíblia, o resto da Bíblia seria ininteligível, não faria sentido. Isso é uma coisa sim, fantástica, você pensar, assim, é difícil a gente apagar, né? É difícil você apagar do seu conhecimento, assim, mas se você conseguisse apagar Gênesis, não ter memória, não existe Gênesis, o resto do Velho Testamento, o resto da Bíblia, ficaria assim, sem compreensão, não faria sentido. Seria um edifício sem fundamento, ou sem um andar térreo.
Coisa assim, como é que você tem um edifício de vários andares e não tem o andar térreo? Uma ponte sem suporte. A origem de todas as coisas, portanto, o significado. Tudo seria inacessível. Depois ele vai falar mais coisas, mas eu vou já passar para isso. Então, só voltando aqui para... Tem todos esses começos e tem todas essas sementes. Então, como eu falei assim, a semente são temas, são até mesmo palavras que você vai procurar na Bíblia, você vai achar a origem. E só uma coisa assim que é um fator interessante, quem estuda a interpretação da Bíblia, né, hermenêutica, uma das leis, um dos princípios de interpretar a Bíblia é você ver se você está estudando pecado, se você está estudando família, se você está estudando a nação de Israel, aliança, qualquer coisa, você sempre tem que ir ao primeiro lugar na Bíblia onde apareceu. Nem sempre vai ser tão significativo, mas sempre é bom conferir onde aquilo apareceu a primeira vez, e geralmente vai ser no livro de Gênesis. Então, eu coloquei algumas sementes, né? Comunhão, vida e morte, aliança, bem e mal, sacrifício, são coisas que você vai encontrar o início, a semente no livro de Gênesis. Tem outras palavras que você podia colocar, amor, casamento, terra, idiomas, enfim, tem muitas coisas que você poderia acrescentar a essa lista. Ok, vamos para a letra C. Isso aqui é uma coisa que talvez seja muito óbvia, mas eu queria enfatizar bastante para vocês, que a origem determina o propósito. Né? E fiz um diagrama meio caseiro aqui, né? Só para mostrar, né? Que isso aqui, esse círculo no meio, seria qualquer um de nós individualmente, mas também você poderia colocar coletivamente, né? Você poderia colocar igreja, você poderia colocar uma comunidade, para você entender. Mas vamos pensar primeiro, assim é mais fácil a gente pensar em cada um individualmente. Para você pensar no seu destino, que geralmente é o que inicialmente a gente está mais interessado em saber. Para onde nós vamos? Para onde que eu vou? Qual que é o meu futuro? Para onde que eu estou caminhando? Tem muitas pessoas que não se preocupam com isso. Vão levando a vida. Mas é muito, muito importante a gente saber para onde estamos caminhando. Mas é impossível. Eu queria só afirmar, acho que talvez não tenha um versículo que afirme isso, se alguém lembrar de alguma coisa assim que confirme essa verdade, mas é muito, muito evidente, muito importante para a gente também colocar no contexto de Gênesis. Não tem como você pensar em destino, em alvo, em propósito, o que minha vida significa, o sentido da vida, tudo isso é intimamente ligado com a origem. E tem muitas histórias sobre isso, né? Uma pessoa descobre, a uma certa altura da vida, que foi adotada, que onde ela vive com a sua família, não são os pais biológicos. O que acontece geralmente com essa pessoa? Ela entra em crise. Por que ela entra em crise? Porque, de repente, a origem que ela pensou que era sua origem, não é sua origem. Tem muitas histórias verdadeiras, tem filmes, né? Tem muitas histórias que vão explorar isso, que a pessoa larga tudo, vai pesquisar, vai procurar, eu preciso descobrir de onde que eu vim. Então, essa é uma pequena ilustração para mostrar o quanto que é importante a gente entender de onde nós viemos. E isso que o livro de Gênesis nos fornece. O livro de Gênesis vai nos mostrar de onde nós viemos. E isso faz todo sentido. Assim, essa é a chave que vai nos mostrar realmente para onde nós vamos, né? Então, o livro das origens, Gênesis, é um livro que vai nos mostrar o sentido da nossa vida, vai nos mostrar para onde nós vamos.
Então, eu acho que isso é algo muito importante. Tem muitas pessoas que falam, eu sou cristão, e não tem nenhuma ideia, tem assim umas ideias mais vagas possíveis sobre assim a história do cristianismo, a história da igreja, a história. Por isso que eu falo assim, tem muita gente que lê a Bíblia desse jeito que eu estou falando, assim, meio avulso, aqui e ali, não tem noção da linha de tempo, não tem noção da história, não tem noção de que nós fazemos parte de uma continuação. Nós não caímos de paraquedas, nós não começamos, mesmo a igreja, ela não começou do tempo dos apóstolos, do tempo de Jesus para cá. O propósito de Deus começou em Gênesis. Então, isso tudo é muito importante para a gente entender o nosso destino. História, coloquei também assim, né? Então, a origem determina propósito, e essa origem vai gerar para nós história, tradição e significado. Eu vou ler um versículo aqui só para mostrar como Jesus tratou com isso, tá? Se quiserem abrir lá, senão eu só vou ler. Mateus 19. Eu falei que a gente não ia ler em Gênesis, né? Mas outra parte da Bíblia a gente vai ler hoje. Mateus 19, Jesus está falando com os fariseus. Eles vieram com uma pergunta, né? Se era permitido, versículo 3, se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher e por qual motivo? Eu não vou falar sobre o divórcio agora, né? Mas eu só queria que vocês vissem como que ele colocou esse assunto. Jesus respondeu, versículo 4, não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Jesus foi lá nas origens para responder essa pergunta, porque é na origem que a gente entende. Por quê? Qual que é o sentido do casamento? O casamento, você pode quebrar a aliança por qualquer motivo, ou será que tem alguma razão? Mas ele vai lá no princípio, e ele continua, que depois ele fala, no versículo 5 e tal, ele volta lá, ele cita Gênesis, né? Cita Gênesis 2 para falar sobre isso, versículo 6, né, tal, não são mais dois, portanto que Deus uniu, o homem não separe. E os caras espertos, né, falar assim, mas então, por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-lo embora? Te pegamos, né, eles acharam, né? Aí ele lhes disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu divorciar-vos da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio. Então, é só uma pequena ilustração de como Jesus mostrou que nosso sentido, as nossas raízes são lá do início, nós precisamos achar isso. É claro que, falando assim, fazendo aquela analogia assim, ou de uma pessoa individual, ou às vezes assim, a pessoa vai tentar descobrir a história da família, de várias gerações. É claro que tem muitas histórias que, se a gente for descobrir nossas raízes, tem muitas raízes que não são boas, mas nós estamos falando agora sobre raízes verdadeiras, né? Raízes que vão nos levar lá na nossa origem mesmo, né? Então, é isso que nós precisamos. Nenhuma outra filosofia, nenhuma outra ciência, nenhuma outra forma de conhecimento vai dar ao homem o sentido da vida. Então, é por isso, sim, que, como eu falei, assim, o livro de Gênesis me causa muito temor, porque a gente pode ter respostas corretas, e a gente já sabe, né, aonde que eu estou querendo chegar, que o homem foi criado na imagem de Deus, né? Com certeza nós vamos chegar nisso para falar assim da nossa origem. Mas eu estou querendo dar esse contexto, esse sentido do livro, e quando a gente vai estudar uma coisa na palavra, sempre tente, né? Eu sempre falo assim, Salmo 23,
Qual outra passagem que você conhece demais? João 10, o bom pastor, sei lá. Qualquer texto que você já ouviu centenas e centenas de vezes, para você realmente ver Deus falar com você, tente pegar uma outra versão, uma outra, né, desde que seja uma fiel, né, porque também você pode pegar uma tradução que fala um monte de bobagem, mas, assim, tente ler o texto como se você nunca tivesse lido antes. Então, eu estou querendo criar até um pouco, sim, de expectativa em todos nós, para que a gente chegue ao livro de Gênesis com um interesse. Claro que todos nós já achamos o sentido da vida em Jesus, mas nós precisamos achar isso de uma forma mais profunda, ok? Então, a origem determina o propósito, e é quando a gente entra em toda essa história, né? Assim, Gênesis é o começo, mas a Bíblia inteira vai dar sequência nisso. Então, isso nos dá história, isso nos dá tradição. Lembre que tradição pode ser boa e pode ser ruim, né? Jesus falou contra algumas tradições, mas ele não falou contra todas as tradições. As tradições que vêm da nossa origem, elas são boas, né? Tem vários textos aí nas cartas de Paulo que ele fala assim: siga as tradições que vocês receberam. Então, tem tradições, os judeus conseguiram manter sua identidade durante toda a história, disperso, perseguidos, eles conseguiram manter a identidade por causa das tradições. Então, é muito, muito importante a gente saber que nós temos uma história, nós temos uma tradição, nós temos uma origem. Ok, letra D. Dentro da criação, então, assim, é mais ou menos uma continuação da mesma ideia. A origem nos revela nosso destino. E uma outra maneira de falar isso é que, estudando a criação, nós vamos ter uma ideia da escatologia. Então, é muito, muito importante a gente entender que a escatologia, que é entender sobre as coisas do fim, que todo mundo quer saber, né? Como é que é a marca da besta, né? Quantos anos que o anticristo vai governar, de onde que ele vai surgir. Assim, as pessoas assim, têm muita curiosidade sobre essas coisas do fim, mas é impossível você entender a escatologia sem entender a origem, né? Sem entender o propósito original. E tem uma frase que provavelmente eu vi em algum lugar, não sei se, assim, quando você fala uma coisa por muito tempo, parece que você é o dono da frase, né? Mas eu não sei, realmente eu não lembro se eu vi isso em algum lugar, mas eu sei que eu gostei muito da frase, eu tenho falado muito nas aulas, assim, sempre eu gosto de falar essa frase. Tudo que Deus começa, Ele termina. Tudo que Deus começa, Ele termina. Então, eu queria ler com vocês alguns textos rapidinhos sobre isso. Aqui, eu coloquei o Deus que completa tudo que começa. Nós começamos muitos projetos, né? Tem vários tipos de personalidade, né? Vários tipos assim, né? de pessoas. Algumas são muito difíceis de começar uma coisa nova, tem dificuldade de arriscar, tem dificuldade, mas tem pessoas que são muito atiradas, muito empreendedores, gostam de começar um projeto novo, mas infelizmente nem todo mundo, e é uma coisa que geralmente vai junto, né, com a pessoa que é atirada, a pessoa que é criativa, a pessoa que gosta de começar coisas assim, muitas vezes ela não termina. Né? Isso é muito comum. Então, você tem pessoas que nunca começam. Né? Então, assim, né, elas não vão ter esse problema de não terminar, porque elas não começam. Né? Agora, tem pessoas que começam um monte de coisas. Né? O começo é muito empolgante, né? Você começar um projeto novo, você planejar, você juntar os materiais, você começar a construção de uma casa, você mudar a decoração, você começar um grupo, um ministério, sei lá, tem muitas coisas que a gente começa
né? Cursos, quem trabalha, né, quem está na educação, acho que mesmo em séries mais baixas, acho que tem muita, assim, as classes começam com 30 alunos, terminam com 15. Eu sei que na faculdade, assim, quando eles falam assim, 4, 5 anos, o grupo que começou, né, a mesma turma, né, as pessoas falam assim, olha, na minha formatura tinha 4 pessoas que começaram comigo. Né? Então, é muito comum isso, a gente começa as coisas e não termina. Então, por isso que eu gosto de enfatizar, tudo que Deus começa, Ele termina. Por que isso é importante? Porque nós vamos falar aqui em Gênesis sobre várias coisas que Deus começou. E o grande problema, nós temos um problema de perseverança. Deus não tem problema de perseverança, mas a gente poderia até entender Deus, porque Deus foi trabalhar com a gente. Ele foi trabalhar com o homem. E Ele começa e o homem estraga tudo. Então a gente poderia pensar, bom, não é culpa de Deus. Deus começou, mas o homem não cooperou. Então, né, não é porque Deus não, mas tudo que Deus começa, Ele termina. Tudo. Então, esse é o ponto central, e isso que a gente precisa entender quando a gente fala de Deus como Criador, quando a gente fala de Deus como aquele que inicia, nós estamos falando sobre alguém que faz projetos e que leva até o fim, e isso apesar das nossas interferências. Ele vai chegar, ele vai fazer aquele projeto chegar ao fim. Então eu queria ler alguns, assim, deve ter em outras partes da Bíblia, mas eu encontro uma riqueza disso em Isaías. Então eu vou ler assim, começando em Isaías 40, só vou ler alguns textos com vocês, e eu quero que vocês se animem com essa característica de Deus, né? Eu quero que vocês acreditem nesse Deus que Isaías está mostrando. Vocês devem saber, né, que desse capítulo 40 para frente, Isaías ele fala, tem vários capítulos que ele mostra a superioridade de Deus sobre outros deuses, e ele vai mostrando assim, Deus se revelando. É uma das partes da Bíblia onde Deus mais... porque geralmente assim, Deus ele fala de si, ele se revela, mas para quem quer, Deus não é assim, Deus não se revela para pessoas que não se interessam, e Deus, assim, apesar de algumas pessoas assim, enfatizarem com razão que Deus é o Deus que merece toda a glória, que um dos propósitos da criação do homem é que o homem glorifique a Deus, isso está em alguns catecismos famosos, né? Qual foi o propósito da criação do homem? Nós fomos criados para glorificar o nosso Criador. E até chega assim, às vezes a pessoa fala assim, Deus é o único, eu já vi isso em vários livros assim, de teologia, coisa assim, Deus é o único que pode ser, que tem o direito de ser egocêntrico, né? Porque, né, assim, ele é a causa de todas as coisas, mas eu não gosto, mesmo quando eu escuto isso, eu acho que tem uma base, assim, isso me faz mal, porque, claro que Deus é o único a quem toda a glória é devida, e Deus fala sobre isso, mas você não vai encontrar, se você procurar de verdade, essas coisas assim, muitas vezes são doutrinas que a gente acaba arrumando, e achando até uma base para isso. É difícil falar sobre isso, assim, eu não estou querendo negar o fato de Deus, ele fala assim, eu sou Deus, não tem outro, ele fala, não tem outro igual a mim, mas quando você olha o que Deus está querendo, Ele quer compartilhar, Ele quer que a gente faça parte disso, Ele não quer falar de si, Ele gostaria, como grande exemplo de Davi, ele gostaria que as pessoas descobrissem que ele quer uma casa. Ele não fala, faça uma casa para mim, mas Davi falou assim, eu quero fazer uma casa, e Deus falou assim, quem te contou? Porque ele não, assim, então eu chego à conclusão de que ele é o único que poderia ser egocêntrico, mas ele não é egocêntrico. Primeiro porque na Trindade
o pai dá tudo para o filho dá tudo para o pai, os dois abrem espaço para o Espírito Santo, eles não seguram as coisas para si. Mas nesses capítulos, vários capítulos de Isaías, Deus quebra um pouco o protocolo e fala um pouco de si, mas com essa intenção de levar a gente realmente a conhecer. Então, eu vou pegar alguns trechos, assim, alguns textos, só para a gente pegar um pouco desse espírito de que Deus tem um propósito, Ele vai levar esse propósito até o final. Essa é a afirmação. Isaías 40, versículo 21. Por acaso não sabeis, não ouvistes, não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? O que eu quero mostrar, assim, é que Deus, né, vocês vão encontrar assim, um refrão, assim, uma ideia recorrente aqui, que Deus tem algo que Ele vai fazer. Esse algo que Ele vai fazer não é uma coisa que Ele inventou agora, porque Ele fala assim, vocês não sabem, desde o princípio, ou seja, eu nunca mudei, vocês não entenderam até agora. Como assim até agora? Eu apareci na Terra agora, eu não estava no início, né? Mas por que Ele acha que a gente devia saber? Porque nós somos o povo das tradições, da história, nós somos o povo do livro, nós devíamos saber desde o princípio, porque nós temos o princípio. Então ele fala assim, vocês não sabem, Isaías está falando muito, muito, muito depois de Gênesis, mas ele está falando assim, vocês não sabem desde a fundação do mundo. E outra coisa que vocês vão encontrar aqui, que é a justificativa, a razão por que ele pode dizer, eu tenho um propósito e vou levá-lo até o fim, a razão por que ele pode falar isso, é que ele começou tudo. Quem começa, talvez a nossa mente isso não seja um argumento tão forte, mas nós não estamos falando sobre um projeto qualquer. Deus fez um projeto, né? Tem pessoas que são muito boas para fazer o projeto, mas não conseguem executar também, né? Sabe assim, você faz uma ideia, você faz um projeto maravilhoso, mas você não tem você não tem dinheiro, você não tem talvez habilidade. Eu tenho um projeto, mas eu não consigo fazer. Não, Deus fez o projeto e Ele faz. E a prova que Ele faz é a criação. A prova que ele consegue levar até o fim é a criação, porque o que vai acontecer no fim, que a gente já sabe? O que vai acontecer no fim? O que é o escatom, o acontecimento final? É uma nova criação. E quem criou a primeira vez é capaz de fazer a nova criação. É muito simples, né? Mas basicamente isso. Se Ele fez, se Ele criou, Ele é capaz de fazer uma nova criação, sendo que a nova criação não é pegar tudo isso aqui e jogar fora. É outra coisa que a gente vai descobrir. Mas só queria que vocês vissem essa relação. Vocês não sabem, desde a fundação da terra, versículo 22, Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. E vai falando, assim, eu só queria, eu vou pegar assim, alguns trechos aqui, agora 42, Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela brota, que dá fôlego ao povo que nela habita e vida aos que andam por ela.
Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te, eu te fiz mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Vocês estão conseguindo ver essa relação? Ele fala sobre a criação, ele fala sobre o chamamento. Ele está falando com Israel, está falando sobre o servo, que é o próprio Messias, mas ele está falando sobre o povo dele. E ele liga o destino com o fato de que ele criou todas as coisas. Então, Deus Criador, Deus a origem, é daí que vem o nosso chamamento, daí que vem o nosso destino. Capítulo 44. Versículo 1. Agora ouve, ó Jacó, servo meu, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou. Agora ele não está falando sobre a criação do mundo. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Então, sempre essa ideia assim, de criação, pode ser criação do mundo, pode ser criação individual. Ele fala, muitas vezes ele fala sobre, nós sabemos que Deus é chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque isso é a origem do povo, né? Então, ele fala sobre o êxodo, sempre esses começos, essas origens, é dali que brota o nosso destino. Capítulo 45. É, 45, versículo 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Vós me perguntais sobre as coisas futuras? Quereis saber sobre meus filhos e sobre a obra das minhas mãos? Eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército dei ordens. Eu o despertei em justiça, endireitarei todos os seus caminhos. Ele edificará a minha cidade, libertará os meus cativos, nada cobrará, nem nada receberá, diz o Senhor dos exércitos. Então, sempre voltando, assim, o seu chamado e a capacidade de cumprir o seu chamado vem da criação. Lembra-se então, sim, começando a ler a Bíblia em Gênesis, a primeira revelação de Deus é como Criador. A primeira revelação de Deus. Eu acho que para nós isso acaba sendo uma coisa tão natural, ao mesmo tempo que hoje, na nossa sociedade, é uma coisa muito... as pessoas não acreditam mais, né, em Deus como Criador, mas assim, talvez para nós seja uma coisa tão óbvia, né? E geralmente quando as pessoas falam do plano de Deus na Bíblia, parece que sempre, assim, a ideia, quase sempre assim, né? Então Deus criou o homem e o homem pecou, e aí vamos falar da redenção. Então, geralmente, a ideia é o plano de Deus começa com redenção. Não. O plano de Deus não começou com redenção. O plano de Deus começou com criação. Deus criou. O que Ele pretendeu, o que Ele tinha na mente, quando Ele criou, é isso que Ele vai cumprir. Aqui também, mais adiante, versículo 18... Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, Ele não a criou para ser vazia, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo desde algum recanto obscuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, proclamo a justiça, anuncio o que é correto. E mais um em 46. Esse aqui, para mim, assim, é um dos que eu sempre uso para dizer, o que Deus começa, Ele termina. Versículo 9, 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade,
que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio. Então, está vendo a ligação? Eu anuncio o fim desde o princípio. Por quê? Porque o que ele começa, ele vai terminar. Por isso que ele anuncia o fim. Né? Ele criou, ele tinha um propósito, ele tem um propósito, isso nunca vai mudar. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, sou eu que digo, o meu conselho subsistirá, e realizarei toda a minha vontade. Aí tem Isaías 55, que fala assim, que a palavra dele não voltará vazia, né? Tudo que ele falou vai voltar, vai acontecer, ok? Então, essa ideia, assim, é uma das coisas principais. Só queria mostrar, talvez muitos já viram isso, mas eu acho, assim, quando a gente está falando sobre o propósito de Deus, há muito tempo eu uso esse diagrama. Esse eu lembro que eu peguei de um livro, eu sei que não fui eu que inventei, mas eu acho muito, assim, um diagrama muito fácil de entender essa ideia de que o plano de Deus não começa com redenção. O diagrama é assim. Pensando em Gênesis aqui, então, a criação é uma reta ascendente, porque muita gente pensa que a redenção... Eu lembro que eu tinha essa impressão por muito tempo, que a redenção, o objetivo da redenção, Jesus morreu na cruz, a redenção era para levar a gente de volta onde Adão estava. Mas Adão não estava no final. A gente pensa assim, não, meu sonho é Jardim do Éden, né? Eu quero para lá, né? Mas ainda que Apocalipse tenha muita coisa em comum com Gênesis, mas é diferente. Então, a ideia aqui é que a criação, quando Deus criou Adão, ele deu uma missão. Não tinha, Adão e Eva não iam viver para sempre no Jardim do Éden, felizes para sempre. Eles iam desenvolver alguma coisa que Deus tinha colocado para eles. Então, é uma reta ascendente. Só que por causa do pecado, essa linha, essa sequência do propósito de Deus foi quebrada. Então, a redenção, aqui geralmente eu coloco a cruz aqui embaixo, a redenção, ela nos leva de volta para onde? Para a continuação. Nós vamos voltar para aquilo que Deus nos criou. E eu costumo dizer assim que a obra, a mensagem, a atividade da igreja, do cristianismo, é quase tudo nesse desvio aqui. Né? A gente fica por aqui. E geralmente quando as pessoas são redimidas, elas não são ensinadas de que tem um propósito. Eles são ensinados, eu geralmente faço uma linha aqui para cima, assim, né? Que você é redimido para ir embora para o céu. Então, ela sai, assim, isso não cumpre o propósito de Deus. O propósito de Deus é, através da cruz, voltar e dar sequência no plano que Deus tinha. Ok?